Olá, boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos. Mais uma quarta-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021, quase 20 horas, e como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, Poesia dos Imortais. Os amigos vão chegando, nós vamos abrindo os nossos corações para podermos juntos criarmos essa grande sintonia, entrarmos nesse clima de paz, de harmonia que nos trazem as poesias. Mas boa noite, Sueli, seja bem-vinda para a nossa preparação da noite de hoje, para que nós possamos já entrar nesse clima espiritual. Nós vamos ler uma mensagem, um pequeno trecho do livro Vinho de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui uma página, mas lembrando aos amigos que estão chegando que nós temos agora 4 lives na semana. Domingo, segunda, terça e quarta-feira, sempre às 20 horas. Mas nós vamos iniciar mais uma live, um curso de uma grande importância. Cure-se e cure pelo magnetismo. Aguardamos todos vocês para podermos juntos nos qualificarmos para auxiliar a nós e aqueles que estão à nossa volta. Eu abri aqui na página a mensagem. Boa noite, Pedro, que bom você aqui conosco também. Nós abrimos do livro Vinho de Luz a mensagem 50, para o alvo, para o alvo. É uma mensagem que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É Paulo escrevendo à igreja de Filipe. E Emmanuel diz: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Queridos amigos, nós vamos iniciando o nosso encontro das noites de quarta-feira e com alegria por podermos compartilhar com esses benfeitores amigos que agora se encontram em nossa casa espírita. Compartilhar com os amigos que sempre estão conosco. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude para que possamos, como discípulos teus, caminharmos para o alvo.
Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, queridos amigos. Boa noite, Cida. Boa noite, Alcione. Boa noite a todos que vão chegando dos dois planos da vida. Porque sabemos que às vezes falamos para poucos encarnados, mas o número de desencarnados é muito maior. É centuplicado, porque eles lá do mundo espiritual também vêm participar para aprender, para se preparar para um novo recomeço. E nós, que estamos falando da poesia dos imortais, nós esperamos também que esses imortais estejam aqui para nos inspirar, para nos intuir, para nos dar aquele desejo de conhecer um pouco mais dessa mensagem tão bela que vem através das palavras poéticas, através de tanto sentimento que são colocados nas mensagens quando são transcritas no papel. Mas, queridos amigos, hoje nós vamos falar de Alfonsos de Guimarães. Alfonsos de Guimarães. Quem será que foi o Alfonso de Guimarães? Mas, antes de falarmos desse poeta, nós vamos trazer um pequeno trecho ainda do prefácio do livro Parnaso de Além-Túmulo. O prefácio do Parnaso de Além-Túmulo é um prefácio longo, muito envolvente, e que somente o prefácio já caberia um longo estudo, porque Manuel Justiniano de Freitas Quintão, Manuel Quintão, ele era um autodidata, e como autodidata, ele tinha o dom da palavra. Ele trazia de uma forma muito profunda os seus escritos. E num trecho do prefácio, olá, Fátima, que bom, a Fátima aqui também conosco. Eu vou pegar um desses coraçõezinhos aí para mim. Mas o Manuel Quintão, ele traz num trecho do prefácio dizendo o seguinte: esse prefácio ele tem também como objetivo, além de apresentar a obra, apresentar o livro, porque como nós comentamos, essa publicação desse livro, Parnaso de Além-Túmulo, foi uma grande revolução, tanto no meio espírita quanto nos meios intelectuais, porque como que poderia um jovem simples do interior, com pouco tempo de escola, só estudou até a 4ª série primária, ter condições, ter competência para trazer essa obra? E por que os espíritos iriam procurá-lo? Justamente um jovem simples, um jovem sem nenhum destaque na sociedade. E isso Manuel Quintão procura trazer quando ele vai fazendo o prefácio. E esse trecho que nós vamos comentar é justamente com relação a esse sentido, porque ele vem dizendo assim: entretanto, como a confirmar a tradição, os santos apóstolos foram, em sua maioria, humildes pescadores. Ele vai mostrando que aqueles que muitas das vezes nascem nos berços simples, sem muita cultura, sem uma profissão de destaque, mas são justamente esses que são os escolhidos. Jesus não nasceu e foi colocado numa simples manjedoura, nasceu de um carpinteiro e de uma mulher simples, uma jovem simples do povo. Então ele diz: como a confirmar a tradição, os santos apóstolos
foram, em sua maioria, humildes pescadores. E aqueles que não foram pescadores, como o caso de Mateus, Mateus foi o quê? Um cobrador de impostos, que eram, naquela época, os cobradores de impostos vistos de uma forma muito negativa. E Manuel Quintão continua dizendo, e não só a tradição, como a sentença de que os últimos seriam os primeiros, não vem hoje os vestilários da verdade trazê-la aos magnatas da terra? Vestilários quer dizer representantes. Então ele diz, os representantes da verdade hoje não vem trazê-la ainda hoje aos magnatas da terra. Ao contrário, esses escucas quer dizer sentinela avançada, aqueles sentinelas representantes do Cristo. Então eles dizem, esses, mesmo na atualidade, esses espíritos, não vêm trazer para os magnatas, ao contrário, esses sentinelas avançados do além, esses escucas, parece preferirem os operários modestos e rústicos e bons, como tão sutilmente os define o essa de Queiroz. Ele cita essa de Queiroz, como tão bem o define essa em magistral mensagem. Mas, antes de prosseguirmos, falando aqui sobre o que o essa de Queiroz nos traz, Francisco Cândido Xavier, aos 9 anos de idade, já era um operário trabalhando numa fábrica. Estudou pouco, família humilde, ambiente rústico, mas rústico e bom. O nosso venerável Chico sempre teve um coração magnânimo. Quando nós vemos os depoimentos que são trazidos, e tem vários livros contando os casos de Chico Xavier, nós vemos quanto que ele era bom. Mas Manuel Quintão cita essa de Queiroz nessa magistral mensagem. Essa diz assim, tipos originais, mãos calosas, que se entregam aos rudes trabalhos braçais, a fazerem a literatura do além-túmulo. Homens a quem Tartufo chama bruxos e Esculápio qualifica de basbaques, mistificadores ou simples casos patológicos a estudar. É muito lindo nós refletirmos sobre essa obra tão bela, tão profunda, que foi a primeira publicação que vem através de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, e como Manuel Quintão diz, escolhidos foram, não os poderosos, mas justamente os simples, e Chico foi escolhido para esse grande trabalho. Mas hoje nós vamos falar de Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães, na realidade, o nome dele, o nome mais de poeta era Alfonso de Guimarães, mas o nome de batismo era Afonso Henrique da Costa Guimarães. Afonso Henrique da Costa Guimarães. Ele era um poeta mineiro, natural de Ouro Preto. Nasceu em 24 de julho de 1870. Nasceu no século XIX. 24 de julho de 1870. E desencarnou em 15 de julho de 1921.
às vésperas de completar aniversário. Ele era um magistrado, jornalista, poeta e notabilizou-se principalmente pela tonalidade mística que se afirma em suas obras. Obras como Dona Mística, Septenário das Dores, Escada de Jacó. As obras trazidas através do Alfonso de Guimarães tinha essa parte mística, essa tonalidade mística. Ele trazia a sua obra muito voltada, lembrando a parte da religiosidade, da igreja, dos santuários. Ele tinha uma obra, podemos dizer, religiosa. E essa poesia que ele traz, tem algumas, mas nós selecionamos uma que se chama Sinos. Sinos. E vem dizendo assim: escuto ainda a voz dos campanários, entre aroma de rosas e açucenas, vozes de sinos pelos santuários, enchendo as grandes vastidões serenas. E seguindo outros seres solitários, retomo velhos quadros, velhas cenas, rezando as orações dos septenários, dos ofícios, dos terços, das novenas. A morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário abandonado, chorar como ainda faz a alma cativa. Ó sinos dolorosos e plangentes, cantai como cantáveis no passado, dizendo a mesma fé que salva os crentes. Queridos amigos, Sinos, a poesia de Alfonso de Guimarães. O que é que nós podemos, de uma forma muito simples, com muita humildade, porque não é da nossa competência, já falamos, fazer uma análise literária, nós procurarmos tirar um pouco da essência dessa mensagem, desse espírito que, quando aqui encarnado, era um poeta. E no mundo espiritual, através do nosso querido Chico Xavier, ele nos traz as suas poesias. E quando ele diz assim: escuto ainda a voz dos campanários. Campanários são as torres, torre com sinos. Então ele diz que lá no mundo espiritual, onde ele estava, na região que ele se encontrava, ele ainda ouvia a voz dos campanários. Ele ainda ouvia a torre com sinos. E ele diz: vozes de sinos pelos santuários. Santuário é um lugar sagrado pela religião. Na época da antiga Jerusalém, era a parte mais sagrada do templo, onde estava a Arca da Aliança. Ainda quando nós vemos no Antigo Testamento falando sobre a Arca da Aliança, os santuários era a parte mais sagrada do templo, onde ficava a Arca da Aliança, e dentro da arca tinham os 10 mandamentos. Pode ser também um santuário, uma capela, um templo, mas num sentido figurado, o santuário pode ser também a parte mais íntima do nosso coração, da nossa alma. Mas prosseguindo, Alfonso Guimarães diz assim: rezando as orações dos septenários, dos ofícios, dos terços, das novenas. O que seria esse septenário?
é um período de 7 dias ou 7 anos. Também pode se referir a uma festa, uma devoção religiosa que dura 7 dias. Mas, no caso, ele cita rezando as orações dos 7 dias. Ou dos ofícios. Os ofícios eram o quê? Um conjunto das orações num determinado dia. Ou também, ele diz mais. Ele diz dos terços, das novenas. O que seria o terço? O terço, para a religião católica, é uma oração que corresponde à terça parte do rosário e consiste em rezar 5 vezes um Pai Nosso, 10 vezes uma Ave Maria. E as novenas? Era uma devoção que dura 9 dias. É bom para a gente ir compreendendo, já que a poesia dele é mística, compreender essas referências religiosas que ele vem fazendo. E ele diz: a morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário abandonado. Sacrário é um pequeno armário colocado sobre o altar da igreja. Mas no sentido figurado, o sacrário é o lugar íntimo onde estão os sentimentos. É o mais recôndito do coração. Mas ele continua dizendo: ó sinos dolorosos e plangentes. O que é plangente? Sino que chora, sino que se lastima. O som do sino transmitia lástima, tristeza. Mas vamos agora procurar, agora já compreendemos melhor essas palavras, vamos procurar trazer um pouco do significado dessa poesia, desse poeta Afonso de Guimarães, Afonso Henrique da Costa Guimarães, poeta mineiro, natural de Ouro Preto. Ele diz assim: escuto ainda a voz dos campanários. E nós sabemos que o espírito, ele, ao desencarnar, ele continua com as possibilidades de ver, de ouvir, de se comunicar, de sentir frio, sentir calor, sentir cheiros. Então, quando ele diz assim, escuto ainda a voz dos campanários, como espírito, ele continua tendo as mesmas sensações. Por quê? O espírito escuta, o espírito vê, ele se comunica no mundo espiritual. E através de um médium, de um medianeiro, ele se comunica também com o mundo físico. Quando ele está com seus pares lá no mundo espiritual, eles se comunicam. Quando eles querem se comunicar com o mundo físico, eles se utilizam de um medianeiro, de um intermediário, para poder se comunicar. André Luiz, o espírito, André Luiz, que nos traz uma obra belíssima através também do nosso querido Chico Xavier, a série que se intitula A Série Espiritual, ou A Vida no Mundo Espiritual, ou então A Série O Nosso Lar. Ele, quando desencarna, nós, quando começamos a ler o livro Nosso Lar, logo nas primeiras páginas, ele fica muito incomodado ao escutar as acusações que ele ouvia de que ele era suicida. Ele, no mundo espiritual, no umbral, tendo possibilidade de escutar o que os outros espíritos diziam para ele. Na Gênese, a Gênese kardeciana, que é o 5º livro da codificação, no capítulo 14, que fala de fluidos, e no item 22, esse capítulo da Gênese, que fala sobre fluidos, capítulo 14,
É um capítulo assim muito interessante, muito importante para nós espírita podermos ler para compreender melhor. E Kardec nos traz ali dizendo que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Nós sabemos que o espírito, ele não tem forma. O espírito é como se fosse uma luz, uma chama. O que dá forma ao espírito é o perispírito. Quando o espírito está desencarnado, é o espírito com o perispírito. Quando ele está encarnado, é o perispírito, o espírito e o corpo físico. Kardec diz, o perispírito é o órgão que dá as sensações ao espírito, é o órgão sensitivo. E através do perispírito é que o espírito consegue perceber as coisas. Quando ele está desencarnado, ele percebe coisas espirituais que escapam os sentidos corpóreos, coisas que quando estamos encarnados não conseguimos perceber. Pelos órgãos do corpo, quando nós estamos encarnados, quando nós estamos com o nosso corpo físico, nós vemos o quê? Pelo olho, nós escutamos pelo ouvido, nós sentimos os aromas pelo nosso nariz, mas quando nós estamos desencarnados, não. Kardec diz, então, pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. Quando nós estamos desencarnados, o espírito tem mais liberdade. Então o espírito vê, ele ouve, ele sente, ele escuta por todo o seu ser. Ele não precisa estar de olho aberto, ele não precisa estar olhando para poder ver, ele ouve por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. É muito lindo isso que Kardec nos traz no capítulo sobre fluidos na Gênese. Mas prosseguindo, o nosso querido poeta, ele diz, e seguindo, outros seres solitários. Outros seres solitários. Nós podemos analisar pensando. O poeta, ele pode estar se referindo aos espíritos desencarnados que, como eles, se sentem falta do que vivenciavam aqui na Terra. Os espíritos, nós sabemos, no mundo espiritual, eles se unem pelas afinidades, podendo localizar-se em várias regiões do mundo espiritual. E as regiões são variadas, desde as trevas, pode passar pelo umbral, as colônias espirituais, mas os espíritos também podem ficar presos a certos lugares aqui na Terra. Eles vão buscar os semelhantes, aqueles que têm os mesmos gostos. Mas ele prossegue dizendo, retomo velhos quadros, velhas cenas. O que ele está dizendo? Ele volta aos mesmos lugares. E nós sabemos, é possível. Muitas das vezes, o espírito tem dificuldade de compreender que ele já está desencarnado e fica preso ali a um determinado lugar sem abandonar aquele lugar. Fica, às vezes, preso aos seus interesses materiais, às suas riquezas. Isso tudo é possível. Então ele diz, retomo velhos quadros, velhas cenas, rezando as orações. Nós falamos, a poesia dele é uma poesia mística. Então, ele provavelmente buscava o quê? Buscava a igreja, onde ele se sentia seguro, onde ele se sentia amparado,
porque era o ambiente que ele se sentia bem, aonde ele, ao estar ainda no corpo físico, era o ambiente que ele sentia aquela paz, aquela harmonia. Mas ele prossegue dizendo assim: a morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário. A morte que nos salva. Por que será que ele pensa assim? A morte que nos salva. Emmanuel, o benfeitor espiritual, orientador do nosso querido Chico, ele fala sobre a salvação. E Emmanuel diz, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso, é regularização de débitos. Quando nós ficamos imaginando como será ao retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, será de acordo com o que nós estivermos semeando agora. Nós já falamos isso. E Emmanuel diz, essa salvação que nós muitas das vezes falamos e muitos irmãos de outras crenças mencionam, não é ganhar o reino dos céus, até porque nós vamos retornar de novo. Nós estamos num processo de evolução, num caminho de progresso. Mas é a libertação do compromisso, é regularização de débitos, é sairmos daqui tendo quitado os nossos débitos. E isso é muito importante. Quando Pedro, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz, o amor cobre a multidão de pecados, quer dizer que todo bem que estendermos ao próximo, diminuiremos a multidão de erros que cometemos no passado e no presente. Precisamos estar sempre prontos, sempre com aquele desejo de servir, sempre com o desejo de diminuir as dores, mesmo que as nossas sejam grandes, mas precisamos olhar também para os lados. Não devemos ficar presos somente na nossa vida, no nosso mundinho. Precisamos expandir os nossos sentimentos para auxiliarmos. Por isso, o Espiritismo, a bandeira do Espiritismo, diz, Allan Kardec colocou de uma forma magistral, fora da caridade não há salvação. Porque, queridos amigos, vocês devem recordar, quem já leu a codificação, naquele período, a igreja dominante, a igreja católica, ela dizia, fora da igreja não há salvação. Imagine, então, se a pessoa não fosse católica, ela poderia ser uma pessoa boníssima, honesta, sempre praticou o bem, mas ela não teria direito aos reinos do céu, porque ela não era daquela igreja. E Kardec, o bom senso encarnado, ele traz uma bandeira onde diz, fora da caridade não há salvação. A pessoa pode ser sem religião nenhuma, pode ser uma pessoa que não creia em Deus, mas é uma pessoa caridosa, é uma pessoa boa que pratica o bem. Por que ela não vai ser sempre amparada e protegida e acolhida por Deus? Afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mas Afonso Guimarães continua dizendo, de ir ao pé de um sacrário abandonado, chorar como ainda faz a alma cativa. Da mesma maneira que ao estar encarnado, ele chorava, porque a alma cativa é a alma encarnada. Quando nós estamos encarnados,
como se nós estivéssemos presos, algemados, nós estamos limitados fisicamente. E ele diz, chorar como ainda faz a alma cativa. Da mesma forma que quando ele estava encarnado, ele tinha suas dores e chorava, como espírito também, ele ainda sofria. Ele ainda não tinha conseguido se harmonizar, porque mesmo aqueles que às vezes nós, que já nos professamos espíritas, podemos pensar assim, eu como sou espírita, quando chegar ao outro lado vai ser uma tranquilidade. Depende, vai depender muito de como nós somos. Não é o rótulo que vai proporcionar essa paz que nós almejamos. Vai ser as nossas atitudes no momento atual, no momento presente. Ele já era um homem muito culto, religioso, mas ainda tinha os seus conflitos, as suas dores, como todos nós as temos. E quando ele chega ao mundo espiritual, esses conflitos ainda permanecem. A gente observa isso muito bem nas obras de André Luiz. Quantos relatos, a começar por ele próprio, quantos, ao desencarnarem, chegam ao outro lado, cheio de angústias e de aflições. Mas prosseguindo, ele diz, dizendo, a mesma fé que salva os crentes. Ele recorda aqueles sonhos. Ele diz, sinos dolorosos e plangentes, cantai, como cantáveis no passado, dizendo a mesma fé que salva os crentes. Ele recorda aqueles sons emitidos pelos sinos, como um lembrete, porque ele diz, o sino tocando e aquele sino despertando as pessoas, despertando a crença, despertando a fé. Então era como se fosse um lembrete. Ele recorda os sons que são emitidos pelos sinos, como aquele lembrete. Mais uma vez ele fala da salvação através da fé. Mas aí nós lembramos de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que nos diz o seguinte, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E prosseguindo, Tiago continua dizendo, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Linda essa passagem do Evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículos 17 e 18. Tiago, ele nos mostra que a fé é muito importante, mas nós precisamos trabalhar no bem. Nós precisamos ter as obras, realizarmos, termos a ação, porque se for somente a fé, deixaríamos um vazio muito grande. A vida de Jesus é um exemplo de atividade operosa na fé inabalável. Jesus, desde criança, pede ao Pai para ensinar o ofício de carpinteiro. Asseverou-nos Jesus que se tivéssemos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, seríamos capazes de deslocar montanhas. Mas também foi muito claro ao dizer-nos que a cada um seria dado conforme suas obras. Então, agradecendo
Alfonso de Guimarães, agradecendo ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Nós só podemos dizer muito, muito obrigado e esperamos que vocês tenham gostado da poesia de Alfonso de Guimarães e que possamos juntos refletir para podermos trabalhar, construir, continuarmos firmes, corajosos, enquanto aqui estivermos. Um dia, outro dia, um passo de cada vez, mas sempre sem esmorecer. Paz a todos, queridos irmãos, que Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. Nós faremos agora uma pequena prece para encerrarmos, saudando a todos que nos acompanham, mas antes de fazermos a nossa prece final, nós gostaríamos de convidar vocês. Nós temos 4 lives por semana, domingo, segunda, terça e quarta-feira, sempre às 20 horas. E vamos iniciar uma nova live, que é um curso. O nome do curso é Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Provavelmente iniciaremos na próxima semana, mas vamos divulgar para que todos possam participar. Vai ser uma oportunidade muito importante para podermos nos qualificar para auxiliarmos na obra de Jesus. Mas, queridos amigos, aproveitamos também para convidar a todos aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos juntar nessa grande rede do bem, nessa grande rede de fraternidade. Então se inscrevam, compartilhem, façam comentários, dêem uns joinhas, vamos semear essa luz. Para aqueles que desejarem alguma orientação, envie uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Ao final eu darei o número do WhatsApp para quem desejar anotar para um atendimento fraterno, para pedidos para ser colocado o nome na reunião de tratamento. Mas vamos agora para a nossa prece final e para o nosso passe magnético espiritual que os benfeitores amigos vão nos ofertar.